Quer dizer que a Páscoa é uma convenção. Tem ano que cai no mês, tem outro ano que cai no outro mês, mas o calendário litúrgico nos ajuda a compreender e a se santificar. Santificar o nosso tempo, a nossa vida, a nossa rotina, o nosso cotidiano. Como dizemos que o sofrimento não é uma causa de santidade, mas é uma ocasião de santidade. Assim também, as datas festivas solenes da igreja nos levam, assim, uma reflexão que caminham para isso. Quando eu estava pensando no que dizer, eu pensei também no padre Florencio Abaria Lecchi, jesuíta italiano que chegou em Teresina em 30 de dezembro de 1963. Ela completou 50 anos aqui, educando uma saga de alunos aí em várias gerações. Ele foi quem me ensinou o verdadeiro significado da Páscoa. Jesus disse: vocês me matam, vocês me crucificam, mas eu ressuscito. E ressuscitou. Porque teve um homem, 2000 anos atrás, que se disse Deus. É fácil dizer, mas mostrou que era. Porque disse: vocês me prenderão, me matarão e eu vou ressuscitar. A Páscoa é o cerne da mensagem de Cristo, que mostrou que era filho de Deus. Você me mata, mas eu ressuscito, não tem problema. Dizer é fácil, fazer é que é difícil. E Dom Helder diz: depois que Jesus ressuscitou, ninguém tem mais direito de ser pessimista. João Cláudio em casa está no ar. Quando Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, foi batizado por João. Este simples fato parece tê-lo convencido de que era o tão aguardado Messias, já falado lá em Isaías, no Antigo Testamento. Ele era agora um homem com uma missão bastante popular entre as pessoas mais simples. Embora dissessem que ele andava com bandidos, prostitutas e cobradores de impostos, ele também dizia curar os doentes e enfermos. Atualmente, a arqueologia e a história permitem construir uma imagem mais verossímil de como ele viveu e por que ele foi visto como uma ameaça à ordem estabelecida. A revista Veja, essa semana passada, traz em sua capa um questionamento instigante. Ressalta a incrível, curiosa e persistente crença num dogma cristão numa época mais cética e esvaziada de qualquer valor místico. O arcebispo de Teresina, Dom Jacinto, sempre muito cordial e acessível em todas as ocasiões em que acorremos a ele, enfatiza que essa verdade ainda está muito forte e que continua sendo aceita com muita força porque confirma a expressão profética de Jesus a Tomé, que não estando junto aos outros quando da primeira aparição, duvidou de que aquilo fosse verdade. Ao aparecer ao discípulo incrédulo, Jesus disse de forma enfática: acreditar-te porque viste, mas felizes os que acreditaram sem ver. No domingo de Páscoa, cerca de 40 mil pessoas da capital Teresina se juntaram no Parque Poticabana e caminharam até a Ponte Estaiada. Era a procissão do Senhor ressuscitado, que foi uma ideia do arcebispo, Dom Jacinto, que ele já tinha inaugurado em algumas paróquias do Maranhão, onde serviu como padre, e também na diocese de Crateús, no Ceará. Havia nesse sentido uma conscientização constante de que a Páscoa é o eixo principal de toda a fé cristã. E a fé cristã de todas as igrejas cristãs, não só do catolicismo. Essa verdade sobrenatural, mas enfática, é o grande desafio do cristão: permanecer
na esperança, na fé e no amor, porque Jesus ressuscitou. E o círio pascal, como as velas que levavam nas mãos, simboliza justamente isso, uma luz no meio do mundo de trevas, a luz que venceu a morte. Dos evangelhos que descrevem a ressurreição do Senhor, e notadamente os próximos acontecimentos que tiveram efeito logo em seguida a ela, João narra com humanidade incontida o encontro com Jesus na praia. O capítulo 21 do Evangelho de João foi escrito algum tempo atrás de João se ter apresentado uma primeira escritura desse texto. Este capítulo 21 foi acrescentado depois, e para os exegetas é fácil constatar isso não só pelos indícios históricos, mas porque o próprio texto, no capítulo anterior, o capítulo 20, João fecha a narração numa espécie de texto conclusivo e diz uma coisa interessante. Muitas coisas fez Jesus e que não estão escritos nesse livro. Isso responde a muitas questões que nos são colocadas por cristãos não católicos que só acreditam naquilo que está nas Escrituras. Mas as próprias Escrituras dizem que muitas coisas que foram feitas e que não estão escritas, de fato, foram feitas. Tendo os discípulos permanecido pescando assim por várias horas sem nada pegar, Jesus gritou da praia: "Joguem a rede à direita." E João, o discípulo amado, reconhece a voz ou simplesmente sente a presença do Mestre. João simboliza a igreja carismática, quer dizer, a igreja cheia do Espírito. Tendo essa noção, ele precisa da confirmação da outra igreja, a igreja hierárquica, a autoridade representada por Pedro. E olha para ele e diz: "É o Senhor." E Pedro, impulsivo, humano demais, contraditório e de pouco discernimento, havia tido uma experiência dolorosa ao negar Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse, naquela noite de sua prisão, e mesmo minutos antes ter dito que seria capaz de morrer por Jesus. Arrependido, confiante, foi grande exatamente por confiar, é agora um novo Pedro, um homem extraordinário. E o texto bíblico diz que ele se jogou nas águas. E nem esperou que o barco aportasse à praia. Estavam a 100 metros da margem, mas a euforia de estar próximo, de renovar as coisas, de compensar o que havia perdido, o impele agora a agir diferente e dar a vida pelo Mestre, como de fato o fez anos mais tarde. E na praia acontece algo curioso. Jesus prepara um banquete com peixes na brasa e pão. E depois da refeição, faz uma espécie de tete-a-tete fundamental com Pedro e o coloca contra a parede, perguntando 3 vezes: "Tu me amas mais do que os outros? Pois apacenta as minhas ovelhas." E faz uma profecia definitiva, dizendo a Pedro: "Quando jovem, podes te vestir e ir aonde quiseres, porém velho terá que colocar os braços para seres levado aonde não queres ir." E assim surgiu a primeira vocação da igreja, a de ser missionária. Os padres da igreja, na época da patrística, são encantados com esse texto e dizem que Maria, a mãe de Jesus, teria participado da redação do Evangelho de João, escrito algum tempo depois da morte e da ressurreição de Jesus. Pois, como é sabido, Maria passou a morar com João, entregue a ele pelo próprio Jesus na cruz. "Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe." Por esse motivo, os padres da igreja chegaram a dizer mesmo que o Evangelho de João deveria ser lido de joelhos. Tamanha é a noção da sua sacralidade. Regina Celi, laetare, alleluia, quique meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut disic, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
Nós temos duas experiências que nos levam a agir, o ser humano: o instinto e a experiência. Nós temos esses dois aspectos: a experiência do que vivemos, a experiência do sofrimento. Quando não mata, fortalece. Se você dá um sentido ao sofrimento, transforma aquilo em amor, né? Em crescimento. É necessário sofrer. Como quem reza o texto, os mistérios gozosos que tem, dolorosos e depois os gloriosos. Não nos esqueçamos de que para chegar aos gloriosos teremos que passar pelos dolorosos, sem sobretudo menosprezar de que a vida também há os momentos gozosos, o refrigério, do entretenimento, da alegria, da amizade, dos prazeres. Então, na Quaresma é o seguinte: é porque a liturgia da igreja é muito rica, muito bem preparada, porque condensada assim numa história de tantos anos. No meu tempo que eu estudava, eu sabia que o ano litúrgico da igreja começava no dia 8 de dezembro, no dia da Imaculada Conceição, quando o Papa visitava, sei se ainda visita, a imagem de Nossa Senhora na Praça da Espanha, lá em Roma, e de lá celebrava a missa na Catedral de Santa Maria Maior. Começava o ano litúrgico ali. E logo depois vinha o Advento, que era uma preparação para o Natal. Depois do Natal via a Epifania do Senhor, tal, que em 6 de janeiro. Logo depois vinha a festa pagã do Carnaval e os 40 dias que nos preparavam para a Semana Santa, a Páscoa, que é o núcleo, o ápice da nossa fé cristã. Saber, por exemplo, que Jesus morreu, e morreu sofrendo muito, foi obediente e tal, mas que aquilo não é tudo. Ele ressuscitou. E que haverá que ter uma sinceridade na religião. Sem sinceridade ela não é inútil. Foi uma religião só para demonstrar. Então tem que ser um ateu sincero, um cristão sincero, um muçulmano sincero, um judeu sincero, um protestante sincero. Tem que haver convicção sincera naquilo tudo. A Quaresma é uma oportunidade rica de se preparar, mas de pensar no que a vida tem de duro, de sofrimento, de obstáculo, de dificuldade, de amarga, e de saber que essas dificuldades nos preparam para a glória. É muito importante vivenciar. Se você tem uma vida ótima, tem gente que está cheia do Espírito Santo, sofre como quem não sabe que sofre. Se eu sofri, uma vez perguntei o poeta João do Vale: João, você sofreu muito? Ele disse: se eu sofri, eu não sei, que eu gostava. Eu fiquei muito esmagado diante dessa resposta. E se a gente não sofre, nós podemos fazer o exercício espiritual de pensar e de se inserir novamente no sofrimento de Jesus. O sofrimento histórico, transcendente e redentor de Jesus, e o sofrimento do desprezo de Jesus até hoje, esperando por nós. Então, quer dizer, essa riqueza toda que a igreja nos oferece e que a gente desperdiça nas palavras de um padre, de um leigo, de um evangelizador, no exemplo, mais do que palavra, faz com que a pessoa abra os olhos e enxergue. Eu queria divulgar esse trabalho. Esse trabalho foi escrito pela professora Aurilés, Os Bons Tempos de Ciranda. É uma poesia que, além de ser uma genuína poesia, que emociona, que prende, que diz verdades assim, que estremecem uma pessoa, está contida de uma atitude política diante da violência. Que tudo começa com nossas crianças,
que estão ficando cada vez mais adultas, queimando etapas, tanto no ponto de vista do sexo, como no ponto de vista da violência. Então, esse livro, Os Bons Tempos de Ciranda, escrito pela professora Auri Lessa, tem um CD gravado por mim. Onde pode ser encontrado? Ele pode ser encontrado na livraria Tocata, ou então pode ser encontrado com a própria autora. As secretarias de educação do estado e do município deviam adquirir este livro para distribuí-lo entre as crianças e professores. Eu vou terminar só com um dos versos, para terminar. Quanto mais volto ao passado, eu mais me assusto com o presente. Eu vejo as crianças tratadas muito pior do que bicho e vejo o bicho tratado muito melhor do que gente. Mundo cruel, mundo cão, o homem enlouqueceu? Que é humano, esqueceu? Perdeu toda a razão? Deixamos nossas crianças perdidas nesse universo, nesse sistema perverso, entregues à própria sorte. Nas ruas nos incomodam. Se trabalham, pede esmola. Se estão fora da escola, nós não queremos saber. Nós queremos mais presídios, queremos pena de morte, queremos mais violência, queremos nos esconder. Crianças do mundo todo, o futuro desse mundo está na mão de vocês. Façam deste mundo um mundo onde todas as crianças deem vida à sua infância, tenham voz e tenham vez, digam não à violência, às drogas, aos traficantes, ao poder dos arrogantes, ao tão cruel consumismo, conquistem a paz, a justiça, prendam-se à fraternidade, para que ela elimine todo e qualquer egoísmo. Comece a construir um mundo bem mais igual, onde a paz não seja um sonho, onde o homem se humanize, torne-se racional, onde cada ser humano tenha um lar, uma família, o pão nosso garantido, na mesa a cada dia, e onde cada criança não perca a esperança, seja feliz para sempre nos braços da fantasia. Vamos dar as mãos, vamos soltar a nossa voz e libertar a criança que permanece escondida dentro de cada um de nós. Deixa ela se soltar, fazer uma grande roda, retomar nossa ciranda e vamos todos cirandar, lembrando o Papai do Céu que nos falou certo dia: vinde a minhas criancinhas, que dela é o reino dos céus. Volta à terra, meu Jesus, repete para a humanidade esse teu ensinamento. Não deixe nos esquecermos que criança é criança, precisa viver a infância protegida, amparada na família, na escola, na sua comunidade, sendo para os governantes e para cada um de nós a grande prioridade. E assim será possível sonhar com nossas crianças, tendo um futuro feliz, juntarmos a nossa voz, a voz de nossas crianças e sairmos mundo afora, cantando a canção que diz: criança feliz, feliz a cantar, alegre embalar meu sonho infantil, ó meu bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil. Primeiro momento, Hebe Camargo. Delícia! Eu agora vou rezar um pouco com vocês. Quero que vocês me acompanhem nesse poema, uma oração sacra de São Francisco, diante de Deus, no momento de consciência de sua infinita miséria, de sua infinita pobreza, que é a sua salvação. Como diz São Paulo: quando sou fraco, é aí que sou forte, pois mais forte do que os meus pecados é a força infinita da grandeza e da misericórdia de Deus. Altíssimo, glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração. Dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita. Dai-me, Senhor, luz no teu rosto, senso e conhecimento,
para que faça o teu santo e veraz mandamento. Amém. Esses músicos nunca foram na missa. Mas não posso dizer que eles não sejam mais santos do que eu. Essa história de ir à missa ou não ir à missa, São João da Cruz diz: no final seremos julgados pelo amor. Vou botar o tal sinal de salvação nos meus músicos.